hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha. Sempre ajeito essa cadeira na hora que eu começo o vídeo, né? Nunca vi. A mais um vídeo no nosso canal, Tarô, a Bússola da Alma. Segunda parte do vídeo de Sagitário, tá? A primeira parte já está lá no canal do OPEV, ok? Aqui os vídeos são atemporais, não é para o signo em si, ou seja, não é para quem nasceu em Virgem, é para todo ser humaninho que existe na face da Terra, porque essas energias influenciam a nossa vida todo santo dia, tá certo? Nós estamos no mês regente de Gêmeos, então a energia que está regendo o universo nesse momento, que está nos influenciando nossas orações, que são as palavras, nossas ações, é Gêmeos, tá? E nós vamos tratar a parte de Gêmeos aqui como o reflexo um do outro, tá? Gêmeos, ele vai ser sempre aquela energia que vai nos cutucar para nos questionarmos da vida. É o porquê. Sabe aquela criancinha que acaba de nascer? E ela começa, porquê disso, porquê daquilo, porquê é azul, porquê o céu é assim, porquê... Então, é isso aqui. Porque olha só, nós passamos por Áries, que é a primeira casa, então é um novo nascimento, tá? É um novo começo planetário, né? Isso eu tô falando de todos nós. Nós passamos por Touro, que aí é a segunda casa, e é a resistência a esse novo, certo? O Touro, ele vai ser sempre uma força. E essa força, primeiro, ela vai resistir à mudança. E aí cabe a você, se você vai usar isso para essa influência dessa força, a resistência à mudança, para avançar ou para parar, para voltar para trás, tá? Então aqui é onde tudo começa a ser questionado, o novo começa a entrar, mas o velho ainda existe. Então não tem aquela divergência, então um novo ciclo e tal. Quando chega na casa 3, que é Gêmeos, nós estamos falando aí da Imperatriz, né? A mãe de toda a matéria, a mãe do divino, não do divino, a mãe divino, né? Então, ou seja, a energia do divino em nós, do sagrado em nós, de Deus em nós, na energia feminina, que é a acolhedora, que é a que nutre, que é a que dá vida, certo? Ela é que armazena, ela que guarda ali, né? No ventre o pãozinho para sair para fora do mundo. E isso a gente não vai ver só de forma literal, vamos usar isso como uma simbologia, tá? Arquétipos e coisas assim para ficar mais fácil. Então, nós falamos lá no primeiro vídeo, né, de Sagitário sobre isso. Sagitário é o oposto complementar de Virgem, a casa 9. 9 é a colheita. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui a influência, né, do Virgem, o Virgem, gente, ele tá forte, o Virgem já está, a plaquinha dele já está na mesa, ele já tá entrando nessa influência, tá? O Virgem é o ceticismo, é tudo que faz com que você duvide do que aquele novo é verdade, que tenta impedir esse novo de entrar. Ele é a incredulidade, ele é o medo, ele é a insegurança, tá? Mas o Virgem também vai ser aquela parte de te dar discernimento. Então, se você usar a influência de Virgem, mesmo que você tenha dúvida, mesmo que você tenha tudo, como nós estamos em Gêmeos aqui, e os Gêmeos é essa busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, o signo de Gêmeos eu acho que é o signo mais importante no despertar da consciência. Tá? Gêmeos e Sagitário. Quando entra essas duas energias, porque é o conhecimento, né? Gêmeos, Sagitário é a erudição. Então é o que a gente traz de conhecimento, é o que a gente armazena de conhecimento, é o que a gente aprendeu até aqui. Então quando entra nessa energia, choca a realidade de fora com aquilo que tem dentro e com todas as informações. Mas depois que a gente cresce e cria uma consciência, né? E não é só mais a inconsciência que atua, a mente inconsciente, mas agora você tem uma mente consciente, nasce o questionamento, tá? Então até que você cria ali uns 6, 7 anos, esse questionamento, por mais que a criança questione você, ela acaba aceitando como uma verdade, porque ela não tem a consciência que filtra. Quando a gente passa dessa idade, a consciência nasce.
tá? A partir dos 7 anos essa consciência já começa a nascer. Que são as primeiras sementes daquilo que você tem armazenado dentro de você, tá? E aí o que acontece? Suas ações, suas atitudes, suas palavras, tudo que você faz vai ser influenciado diretamente, não é indireta não, é diretamente por todo o armazenamento de conhecimento que você tem até ali, tá? Então tudo que você aprendeu até 6 anos de idade passa a ser sua verdade absoluta, que são os enamorados, que já tá lá no primeiro vídeo, tá? E aí você passa a criar a vida a partir dessa energia. Então o que acontece aqui quando entra os gêmeos? Gêmeos é casa 3, mas a carta que rege gêmeos é o enamorado, é casa 6, é a carta 6, tá? Que é todo o conhecimento que você tem armazenado dentro de você, que influencia você nas tuas ações, nas tuas decisões, nas tuas palavras, tudo que sai da sua boca é o que você acredita, tá? O que já está armazenado na tua alma. E a Bíblia diz isso, né? A boca fala do que o coração tá cheio. O coração é a alma, ok? E aí, sai aqui, né, na primeira tiragem, a carta dos enamorados. Então, tá dizendo aqui que todo esse processo que nós temos feito aqui, né, de cura, de libertação, esses decretos, oração de purificação, Ho'oponopono, essa busca pelo novo conhecimento, pegando aqui, né, as escrituras, analisando elas de uma forma diferente, questionando se realmente aquilo que falaram pra gente é verdade, né? Então, tudo isso que eu fui fazendo aqui, foi fazendo a cura da alma, olha, a alma e ela sendo curada e purificada. E libertando o espírito para ele andar em prosperidade e abundância, para ele se conectar com a expansão. Gente, expansão, tá? O sol é a expansão. O ouro representa o sol, representa esse novo, representa a expansão. Quando você expande por dentro, a tua matéria fora tem que expandir. Então, o que expande a matéria fora? Qual é a moeda de troca do planeta, né? De todo o nosso planeta Terra? É o dinheiro, né? São as riquezas que a matéria tem. Então, dinheiro, o ouro, o diamante, as pedras preciosas, enfim. Mas vamos falar do dinheiro, ok? Então, quando você começa a expandir por dentro e você começa a entender que essa expansão tá saindo por fora, você vai limpando, continua fazendo, né? Não deixa a limpeza que você fez dentro ser jogada pra dentro de novo. Olha que legal, essa mensagem veio pra mim esses dias. Toda hora que a gente jogava o lixo fora, o cachorro ia lá, rasgava o lixo e jogava tudo pelo quintal. Ou quando você entrava no banheiro, o lixo tava todo revirado. Alguém esquecia a porta aberta e o cachorro revirava tudo lixo. Nos primeiros dias eu fiquei uma fera, mas nossa, eu fiquei brava. Porque você olhava, a casa tava aquele lixo. E eu falei, mas meu Deus, tem que ter um motivo disso. E comecei a declarar que haja luz, que haja luz, que haja luz. Aí veio pra mim, esse é o lixo que você já descartou. Mas que se você não colocar lá fora pro lixeiro e resolver realmente jogar fora, enquanto tá ali no ambiente da tua casa, ele vai cair pra fora de novo, ele pode voltar. Agora, cabe a você dizer se você vai realmente se libertar dele ou se vai deixar ele voltar. Então não adianta só eu orar, eu preciso orar, curar, a oração cura o dentro, né? A oração de limpeza, a purificação da alma, o Ho'oponopono, os decretos, eles vão curando a alma, eles vão tirando essa energia de dentro. Só que essa energia vai aparecer no visível. Então vão ter movimentos ao carro, a gente estava falando disso lá no outro vídeo. Vão ter movimentos. O universo vai mover situações. Tudo aquilo que tá fora de você, nos gêmeos, é o que tá dentro. E não só nos gêmeos, né, gente? Isso é o tempo todo na sua vida. A vida é um espelho, não existe o outro, só existe você refletido no outro. Então, quando eu entendo que o outro sou eu e que tudo que está acontecendo numa situação, né, entre pessoas e eu estou no meio, aquilo é fragmento ou até o pedaço inteiro, né? Pode ter fatias daquilo dentro de você, como uma pizza, ou pode ter a pizza inteira lá dentro de crença padrão igual aquelas pessoas. Então aquilo é um visível, é o que está dentro de você se mostrando na luz, para que você possa reconhecer aquilo que precisa ser curado, libertado dentro de você. Então se a gente pegar gêmeos agora aqui,
junto com a flecha, a gente vai entender. Já falei isso em outro vídeo, mas eu vou fazer de novo porque eles falaram que é pra fazer. Olha só, quando eu tenho um alvo, tá? Vamos dizer que ali, ó, tem um espelho, tem uma borboleta bem em cima, eu quero acertar aquela borboleta. E eu vou aqui com a flecha e vou puxar a flecha pra soltar, que é o Sagitário, ele é o arqueiro, né? Então você pega a flecha, ó, e solta. Só que olha só, quando eu faço esse movimento, pra onde que vai o meu braço? Lá pra trás. Então imagina que a vida é um espelho retrovisor, tá? E que tudo que tá na sua frente é resultado, a colheita daquilo que você fez no passado. Palavras, atitudes, energia emanada, né? O que você já tá trazendo lá de trás pra curar, a sua ancestralidade e tudo mais. Tem gente que não acredita nisso, mas tudo bem. Eu não tô aqui pra fazer você acreditar e nem ninguém acreditar. Eu tô aqui pra passar a mensagem que foi passada pra mim, que eu uso todos os dias e que eu trago cura e libertação pra minha casa e pra minha família, né? Acredita quem quer. Aqui tem uma palavra que eles me deram e que mandaram colocar bem de frente pra mim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo, gente, a descer nas águas, tá? Nada mais é do que você purificar o corpo. Então você acredita naquela palavra, você cura a sua alma com ela, se liberta das dores, acredita naquilo que está sendo dito, coloca aquela nova informação dentro de você, substitui pelas crenças e padrões negativos, substitui pelo lixo que foi armazenado lá dentro, distorcido da verdade divina, tá? Então você curou a alma. Ótimo, mas agora você precisa fisicamente se purificar. Reconhecer aquela limpeza. Então quando Jesus, né, desceu nas águas do Jordão ali no rio, ele estava mostrando que a limpeza e a cura que ele tinha feito por dentro, até ali, todo o caminho, todo o trajeto que ele tinha feito até ali, ele estava purificando o corpo. Ali foi um ritual, uma simbologia, mas você pode usar isso todos os dias debaixo do seu chuveiro, tá? Reconhecendo que você, naquele dia, tinha crenças e padrões compartilhadas com pessoas que você reconhece que são distorcidas da verdade divina, ou seja, não são boas, perfeitas e agradáveis, são malignas, são destrutíveis, né? São negativas. E aí você purifica a sua alma fazendo um decreto, fazendo um Ho'oponopono, fazendo a oração do seu jeito aí, né? A oração de São Miguel, sei lá de quem mais. Eu faço os decretos, tá? A oração da purificação da alma. Que vem o Ho'oponopono no meio, a entrega pro universo, tá tudo dentro de um misturado só pra uma carta pro universo todos os dias. Então, quando você faz isso, você tá purificando a alma dentro, né? Trocando as informações dentro, substituindo e expandindo por dentro. Aí agora, você vai lá no chuveiro e faz essa mesma purificação no corpo. E diz que tudo que você limpou dentro, você purifica no fora, porque o teu corpo é o fora. Tá? O que você aparenta é o fora. E aí o que acontece? Aqui veio muito forte pra mim desde ontem, que é o momento da gente observar esse fora. Porque não adianta só eu curar dentro e não curar o fora. E não reconhecer fora depois as situações e não continuar a cura, porque existem fragmentos dentro da gente. Você não tirou tudo de uma vez, né? E por mais que você isole essa energia, ela vai continuar aparecendo pra você porque você está no mundo. Então, querendo ou não, essas energias elas estão sendo compartilhadas todo dia. Só que aí, gente, a única carta que caiu virada pra cima já é um 6 de espadas. Que era o 6 de espadas que caiu aqui, na mesma posição. A terceira carta. Só que agora do lado da alma, no escuro da alma. Gente, isso é muito lindo. Quanto mais eu amo meu trabalho. Gente, obrigada, Deus, por ter me dado esse trabalho. Aí quanto mais eu faço, mais eu me surpreendo. Mais eu me surpreendo, de verdade. Vamos lá, a primeira carta, ó. Em cima da temperança do 14 cai um 9 de paus invertido. O 9 de paus, é o momento da colheita espiritual, tá?
Só que aqui, invertido, ele tá dizendo que você está conectado com o universo, com Deus, com a espiritualidade, para defender. Aqui é o guerreiro que defende a espiritualidade. Tá? Então aqui existe uma proteção espiritual, o teu espírito não está mais permitindo que qualquer situação entre, que qualquer situação penetre para dentro, tá? Então fazendo tudo isso, a gente cria uma proteção espiritual na alma, então não é mais qualquer informação que passa lá para dentro. Tá? As informações, ó, o 7 de espadas, elas podem até chegar até nós, mas elas não têm mais o poder de sair invadindo tudo. Existe um portão, um guardião, um portão aqui, bem na divindade, né? A primeira carta, que é a representação da divindade. Existe um portão ali, uma barreira espiritual, tá? Que você criou através das novas informações que foi colocado lá dentro. Então, conforme você vai limpando, vai purificando, vai abastecendo a sua alma com essas novas informações, né? A temperança aqui, a cura e a purificação da alma, né? E eu vou falar pra vocês, eles estão brigando comigo. É pra falar, é a minha vida. As cartas estão mostrando o meu trajeto, tá? É pra gente aprender isso. Então, eu não tenho que falar diretamente pra você. Eu tenho que falar o que tá acontecendo comigo. E você tem que entender que nós somos um espelho. Se eu estou falando de mim, isso também corresponde a você. Se você aprender isso aqui, você vai usar isso lá fora, tá? Então, quanto mais você ouvir que nós somos um espelho um do outro, tudo que eu tô falando de mim, você tá olhando pra tela aí, se você desligar a tela do celular agora, você vai ver a sua imagem nela e não a minha, tá? Então imagina que é você. Tudo isso que eu tô falando de mim está ligado a você. A sua energia é a mesma que a minha porque você está aqui nesse vídeo, tá? Você não chega a lugar nenhum e ninguém chega até você, nada chega até você se não estiver vibrando na mesma frequência, tá? Se não estiver correspondendo com a mesma energia que a sua. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hoje é terça-feira, gente, a lei da vibração. Olha só, tudo que você vibra é o que você atrai. Aí aqui, em peixes, peixes, eu amo peixes, né, gente? Eu sou de peixes. Mas assim, o peixes, ele é a expansão da consciência. Ele é o signo da conexão espiritual, tá? Que é onde a gente faz, onde os desafios, porque ficar de ponta cabeça é um desafio, né, gente? Fala a verdade, amarrado pelo pé é desafiador, não é isso? Então, esse desafio faz com que a gente expanda a nossa consciência. E esse ficar de ponta cabeça representa que a tua alma está conectada com o espírito e o teu espírito está conectado com a terra. Tá? A tua alma está conectada com o espiritual. E quem está dando os passos pela terra é o espírito. A alma não está mais comandando ele. Ou seja, significa que as crenças e padrões que estão dentro da gente, né, por mais que elas ainda existam lá, agora existe uma barreira de proteção para que elas não influenciem mais as nossas ações, as nossas orações, as nossas atitudes. Tá? Então aqui, eu fiz todo esse processo, eu me curei, eu me libertei, olha quanto tempo eu tô gravando esses vídeos pra vocês e olha quanto tempo, muito antes disso, eu já fazia isso na minha vida. Só que todos os dias eu reconheço tudo que tá à minha volta, né? Então hoje eu reconheci várias coisas. A Maria Pequena veio e falou pra mim do rapaz do mercado. Eu falei, por que você demorou tanto no mercado? Ela falou, mãe, só tinha um caixa no mercado, que era do almoço, né? Só tinha um caixa no mercado e o menino ainda é novo, tá lá, começou agora no serviço. Então ele não tem habilidade. E aí eu anotei isso no papel e tava aqui conversando comigo e falando que haja luz, porque eu quero saber o que representa, né? Porque foi uma situação que chamou a atenção. Ela foi no mercado, demorou 4 horas pra voltar. Não tudo isso, tá, gente? Mas assim, demorou muito pra voltar. E aí eu falei, tem que ter algum motivo nisso aqui. E aí ela veio também falando da moça que elogiou o corpo dela e não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei, que haja luz e comecei a escrever. E veio pra mim, você começou faz 3 dias o seu novo cargo espiritual no novo canal que você criou.
né? Que é o Que Haja Luz, que é para trazer mensagens diárias e principalmente a gente vai ali estudar a palavra da Bíblia, dentro do contexto das energias do dia e tudo mais. Então eles falaram, você acabou de começar, porque hoje de manhã eu tava falando, meu Deus do céu, que atrapalhada que isso aqui, esse negócio era pra estar no ar, era pra sair, pra vir pra até 7 horas da manhã no máximo, né? E é 1 hora da tarde que vai sair o vídeo no canal, porque eu não consigo fazer os negócios funcionar. Tudo demora, fui coisar o vídeo, demorou 3 horas pra melhorar, não sei o quê. Então eu falei, tem que ter um motivo. Então eles disseram, calma, você tá no começo, é o processo e vai dar tudo certo. Então assim, e aí eu já fui fazer tudo aquilo que me impede de enxergar que eu tô no começo, toda a crença padrão que faz eu querer que tudo seja perfeito. E aí eu vou enxergando aquilo que vem, eu vou ouvindo a minha intuição, você tem que fazer o mesmo, né? Não adianta eu dar todas as palavras que eu uso no meu decreto, porque isso é baseado, né, na parte que eu falo de mim, da minha vida, que eu reconheço as coisas, é baseado naquilo que eu tô vivendo. Você vai ter que entender baseado no que você tá vivendo. Vou dar uma outra coisa pra vocês aqui que veio agora. Hoje, 2 alunos meus antigos de terapia, tá? De quando eu morava na outra cidade. Uma delas eu vi no Face lá a foto dela e nos stories. Aí eu mandei pra ela, oi, tudo bem? Que saudade. E realmente eu sinto saudade dela. Eu vi ela e deu saudade. E aí ela mandou mensagem pra mim dizendo que ela... eu vi que você mudou, tal, não sei o que, foi pra Londrina. Falei, é. Ela falou, então, eu mudei também, fui pra fora, casei, fui pra fora. Falei, eu vi. Ela falou, então, mas eu separei por causa da minha mãe e ele brigaram, e eu separei por causa disso, e não sei o que, e logo que eu me separei, ele conheceu outra pessoa, e acabou engravidando essa pessoa, agora ele não tá mais com a pessoa, mas agora a menina tá grávida, e não sei o que. Só que, quando ela veio há muitos anos atrás fazer terapia comigo, bem mais de 4 anos, ó, faz 4 anos que ela mudou, ela é a minha aluna de terapia de pelo menos 6 anos atrás. E aí ela pegou e falou assim, não sei o que, eu falei, mas ela me dá uma palavra, por favor, me ajuda. Aí eu falei, vou te dar, tá na hora de você curar isso. Porque quando ela veio pra terapia há 6 anos atrás, foi exatamente por conta de relacionamento que tava acabando, que tinha acabado, que ela tava desesperada, tinha crise de ansiedade e tudo. E principalmente tava em pé de guerra com os pais. Então, olha só, de 6 anos pra cá, 6 anos, 6 é o número da oração. O 7, você começa a colher os frutos de tudo aquilo que você falou durante esse período, de tudo aquilo que está armazenado na sua alma saindo pra fora de novo. Ou seja, toda a ação, toda a palavra, toda a intenção, todo o pensamento, todo o sentimento que ela teve durante esses 6 anos, não mudou. E agora, depois de 6 anos, ela tá colhendo fruto de novo da mesma situação que ela veio curar há 6 anos atrás. Então assim, a gente fez sessão de terapia, fez sessão de hipnose, aquilo melhorou, aquilo mudou, ela conseguiu sair da casa dos pais, ela casou, ela foi embora para outra cidade, ficou 4 anos casada. Só que aí, e no dia a dia, você continua limpando toda a sujeira que sobe? Você continua limpando os fragmentos que ficaram ali? Porque essas situações, elas vão continuar se repetindo fora de você. Pra você entender que aquela energia ainda está fluindo dentro de você. Então você tem que ir lá e limpar. Então olha o que eu fiz. Hoje o meu casamento não tá com problema. Hoje eu e o Luiz, nós estamos bem. Não tem nada a ver comigo essa situação. É ela que se lasque, não é assim que todo mundo fala? Tá, mas se ela tá me dizendo que teve um problema... E olha só... Eu já tive problema no meu relacionamento onde a minha mãe e meu marido não se davam bem. Onde um não suportava o outro. E eu fui fazendo decreto pra isso, eu fui curando isso. Agora, recentemente, a minha mãe veio em casa depois de anos. E eu tenho consciência que foi por conta de todas as curas e libertações que eu fui fazendo durante esse período. Né? Pra quebrar toda essa dor, toda essa mágoa, todo esse ressentimento. Aí... Só que eu continuo fazendo, então eu vi isso nela. Só que na hora que eu vi, eu não tava aqui embaixo. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, a hora que eu descer eu vou fazer decreto pra isso.
E na hora, eu já comecei a falar na minha cabeça. Na hora eu falei, eu descarto, desconsidero tudo que é correspondente a isso. Eu destruo e descrio de dentro de mim qualquer fragmento correspondente a essa situação. Eu reconheço que eu já passei por isso. Se você nunca passou pela situação que alguém tá te comentando, olha pra trás no retrovisor e vê se alguém da sua família já passou. Se alguém que você conheceu no passado e conviveu com aquela pessoa já passou. Então, se sim, isso faz parte de você. Tá? E se tá chegando a informação pra você, faz parte da sua essência, tá vibrando na sua alma de alguma forma. Então é hora de isolar. E aí o que eu falei na hora lá em cima que eu tava vendo? Eu isolo essa energia para que ela não tenha mais poder de influenciar a minha alma nas minhas ações, nas minhas orações, nas minhas escolhas. Que ela não tenha mais poder sobre mim. Nem sobre a minha alma, nem sobre o meu espírito. E aqui cai o 9 de paus no divino, dizendo que eu estou protegendo a minha alma, tá? Para que essas energias não entrem só sem bater na porta. Elas vão bater e eu que vou dizer se entra ou não. E eu não deixei entrar. Ela bateu, porque ela veio conversar comigo. E veio me falar isso. E eu destruí, descriei. Não deixei entrar. Falei, não, filho, aqui não. Por favor, pode ir embora. Procura outro lugar, que aqui não tem mais vez pra você. Aí eu fui nos stories, mais uma vez, e olha que eu não sou de olhar muito stories, gente. Não tem muito, não entro muito no Face, essas coisas pra olhar. Eu só posto as coisas lá e saio correndo. Eu trabalho muito aqui. E aí, eu passando os stories lá, veio um outro aluno meu de terapia também. No carro andando, ou seja, o movimento, ó, literalmente o carro. Ele não tava aparecendo, só tava aparecendo a rua na frente dele, tocando uma música de sofrência, aquela da... Ai, meu Deus. Como que chama aquela dupla das mulherzinhas lá, das moças bonitas? Que agora tão bonita, né? Tão linda. Maiara e Maraísa. Ai, que sai pra fora. Tocando aquela música, não sei se eu separo, se eu te interno, chamando o cara da pessoa de louca, né? Não sei se eu separo, não sei se eu te largo ou se eu te interno, uma coisa assim. E no vídeo ele escreveu a palavra, né? É bem assim, ou é desse jeito, alguma coisa assim, dizendo que ele queria falar aquilo pra alguém, ou seja, ele tava pondo aquela música de indireta pra alguém. E ontem eu vi um vídeo dele, né, na hora que eu tava aqui fazendo as coisas, eu vi também o story dele ontem à noite, que ele tava falando que os relacionamentos de hoje são miojo. Ninguém mais quer compromisso sério, ninguém quer mais nada, só que quando ele veio pra terapia, na mesma época dela, porque eles eram amigos. Olha isso, gente. Um indicou o outro. Ela veio na terapia por causa dessa situação. E eles faziam academia juntos. Ela veio na terapia por causa dessa situação. Quando ela começou a ter mudança, quando ela começou a parar com as crises de ansiedade e tudo mais, ele perguntou pra ela o que estava acontecendo, como é que ela estava conseguindo lidar com aquela situação, porque os dois estavam passando pela mesma situação, em relacionamentos diferentes, né, cada um no seu. E aí ele veio e pediu ajuda na mesma situação dela. Então ele veio há 6 anos atrás curar a mesma coisa que ela. 6 anos depois tá os dois postando, né, ele postando sofrência e ela com o relacionamento de novo do mesmo jeito. Então assim, não adianta você fazer terapia, não adianta você fazer oração se você não entender a engrenagem disso tudo. Se você não entender como realmente isso tudo funciona. Então eu limpo o interno, o externo começa a aparecer. E mesmo que eu não esteja vivendo aquela situação, se aquela palavra está chegando pra mim, aqui é um 6 de espadas, não é o 6 que eu quero, é o 7. Cadê o 7 de espada daqui, gente? Tá maluco? A carta tava aqui. Aqui. 2 sets. O carro, que é o movimento da espiritualidade, e o 7 de espadas,
que são as palavras. Então, você ouve uma música, você ouve uma pessoa, você ouve um vídeo desse, você lê alguma coisa, são palavras? É uma informação? É um conhecimento chegando? Então, é isso aqui, tá? É o 7. É a manifestação de tudo que você plantou lá atrás. É como se você estivesse olhando no retrovisor, na sua frente, vendo o caminho que você está seguindo, mas ele está mostrando o caminho que você veio e para onde você está indo, tá? Então, se você não muda o que está no retrovisor, você vai seguir o mesmo caminho lá na frente. E é exatamente isso. Aí, o que eu fiz? Mais uma vez, eu reconheci que isso era uma informação. Porque, o que é isso, gente? Ele tá falando de relacionamento. Mas relacionamento é falta. Quando você tem problema no relacionamento amoroso, relacionamentos pessoais, interpessoais, não importa. Você tem carência dentro de você. Tá? Você tem dor de abandono, você tem dor de rejeição, você tem um monte de coisa. Isso causa ciúmes, isso causa insegurança, isso causa um monte de coisa. Então, tá falando da dor do abandono, que causa separação no físico, que causa esse rompimento, né? Que causa dor, que causa tudo isso. Então, eles estão falando do relacionamento, das brigas, das separações. E eu tô manifestando dinheiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você sabia que essas crenças de abandono, de rejeição, podem impedir que você tenha dinheiro? Porque você vai ter medo das pessoas se aproximarem de você só por causa do dinheiro? Ah, não tem nada a ver, Andréia. Então tá. Tem tudo a ver. Só que aqui tá dizendo, aqui caiu o sol em cima do peixes. Então tá dizendo que a verdadeira essência espiritual tá nascendo. Eu estou acessando a minha verdadeira essência espiritual, tá? E aí ele tá caindo pra temperança, pro 9 de paus e direto aqui pra minha plaqueta do inconsciente, onde está dizendo: eu tenho o direito de reinar em vida e tudo que impede isso de acontecer eu destruo, descrio aqui agora e para sempre. Ó, eu escrevi isso aqui hoje, tá? E ele tá virado pra lá, bem pra isso aqui, pra essa parte aqui. Olha só, o dinheiro chega de vários lugares, de formas esperadas e inesperadas, todos os dias da minha vida. Isso eu escrevi hoje com caneta. Ó, aqui eu tinha escrevido, de onde eu tirei isso? Escrito de verde. E aqui, essa luz é horrível, né? Peraí, vamos ver se eu apagar. Ó. Aqui eu tinha escrito verde e aqui eu escrevi em rosa, tá? E aqui a runa, essa runa é a runa da prosperidade, da abundância, da fortuna, tá? A ferro. Então, assim, aqui tá dizendo que eu estou acessando essa verdadeira essência divina. E a essência da abundância, há uma expansão. Toda essa cura que eu estou fazendo está expandindo pra fora. Mas olha que legal. Tá falando que é pra mim olhar, desde ontem, né? Que é pra mim olhar todos os movimentos que vêm e todas as informações são importantes. E aí vem 2 alunos meus de terapia do passado que vieram por uma situação e não conseguiram se curar totalmente. Melhoraram um pouco a vida, conseguiram ter seus relacionamentos, mas ó, voltou tudo de novo. Então significa que não limpou a essência, né? Não trocou informação lá dentro e não criou uma barreira de proteção contra isso. Não isolou para que essas energias não tivessem mais poder sobre eles. Então não adianta eu achar que tá tudo bem. Essa limpeza, essa cura, essa purificação, a gente tem que pôr na cabeça que é diária. É como você tomar banho, todo dia você tem que tomar. É como você escovar os dentes, todo dia você tem que escovar, né? Pentear o cabelo. Tudo você tem que fazer de higiene pessoal, você tem que fazer todos os dias. Então, se você tem que limpar o corpo físico todos os dias, por que você não teria que limpar a mente todos os dias? Por que você não teria que limpar a alma todos os dias? Das crenças e padrões que estão lá dentro. Até porque nós temos, né, influência 24/48 de tudo que é lugar. A não ser que você more em uma caverna e não tenha internet, não tem acesso com ninguém. A única coisa que você vê é a caverna, um rio e os passarinhos. Ainda assim, pelo ar, você vai ter influência negativa. Mas é menos, né? Não é, não. Esquece que eu falei.
eles estão brigando comigo. Você tem influência pelo ar. O ar contamina o mundo. Todo mundo que tá no planeta consegue sentir o ar. Tanto a energia positiva quanto a negativa. Enfim, tá. Ó, então toda a cura e libertação que eu fiz, agora tá levando proteção pra lá, pra quando a energia chega em mim. Então as situações que chegam em mim agora, eu já não me abalo tanto. Entende? Não é uma coisa que me tira do sério. Às vezes sim, às vezes não. E aqui, os 6 de espadas. Mas olha o gelo sendo descongelado. Eu falei do gelo lá no outro, né? Do inverno. Então, olha só, a frieza sendo descongelada, todos aqueles sentimentos negativos, sabotadores, limitantes que fazem você não ter empatia, que me faziam não ter empatia, que me faziam não enxergar a vida como ela é, de ter aquela frieza de olhar o outro e falar, o problema é dele, não tem nada a ver com isso, né? Tipo, meu casamento tá perfeito, então eles que se lasquem. Não quiseram me ouvir, ainda tem essas, né? Eu dei a receita, eu falei o que eles tinham que fazer, não quiseram fazer, o problema é deles. Não, não é problema deles. Eles são meus problemas. Porque se a informação tá chegando em mim, significa que eu compartilho da mesma energia. Já compartilhava quando eles vieram pra cura, né? Pra pedir ajuda pra cura na terapia. Agora, eles continuam fazendo parte da minha energia. Isso não desconecta nunca mais, tá? Pessoa, você é conectada com o mundo. E principalmente, mais ainda, com as pessoas que passam pela tua vida. Então, assim, todo mundo que passou pela minha vida, que trouxe suas experiências, fazem parte da minha energia. Se eles estão passando por problemas, se eles estão com dificuldades, representa que aquilo faz parte da minha energia, tá dentro de mim como armazenamento. Agora, se eu ignoro aquilo e finjo que eu não tô vendo, isso não vai mudar minha vida, vai. O problema é deles, não é? Não é. Tá? O problema é seu. Lembra que é um espelho. E o que você tá vendo lá, você tá vendo em você. Muita gente tá criticando aí casamento de Virgínia, de Zé Felipe, que não sei o que, que não sei o que. Pois é, ela é um espelho. Ele é um espelho. A situação que ele tá vivendo, todo mundo que tá vendo, compartilha da mesma energia, da mesma crença, do mesmo padrão, consciente ou inconsciente. A base de informação a respeito de relacionamento que tá dentro é igual deles. Tem mais de 50 milhões de seguidores a Virgínia e o Zé Felipe. Então mais de 50 milhões de pessoas carregam a mesma vibração, a mesma crença, o mesmo padrão. E se não limpar, vai ter a mesma história se repetindo na vida de todo mundo. Então não é porque é deles bem feito. Não, gente, é você. Sou eu. Tá? O 7 de espadas é a resposta das suas orações. É o retrovisor. Tudo que chega pra você é o retrovisor. E essa carta caiu invertida também. Dizendo que a gente tá conectado com a espiritualidade nesse momento. Então, assim, aqui tá dizendo por A mais B que eu estou indo num novo caminho. O que eu tenho armazenado de conhecimento agora dentro de mim que está me influenciando, tá? É exatamente isso que eu tô falando pra vocês. É eu reconhecer que tudo que tá fora é o que tá dentro de mim. E isso eu tenho feito todos os dias. Hoje o Luiz passou mal. Eu tenho feito decreto todos os dias. O Luiz foi fazer uma coisa na rua e não conseguiu voltar pra casa. Não conseguia voltar pra casa. Passando mal, vomitando, com dor em todo o corpo, não sei o que. Aí ele me mandou mensagem e falou assim, suas macumbas tá mexendo comigo também, não sei o que, porque tava com dor. Aí eu falei, você tá onde? Quer que eu vou te buscar? Ele mandou uma foto pra mim, que ele tava antes da ponte. E aquilo, podia falar, é ele, o problema é dele. Não, eu falei, peraí. Ele tá antes da ponte, vindo de lá pra cá. Lá tem crenças e padrões que eu curei. De pessoas que tem daquele lado pra onde ele foi. Crenças e padrões de pessoas que estão lá, que fizeram parte da minha vida, que eu curei, que eu libertei, que eu fiz decreto até não querer mais, tá? E ele vindo de lá pra cá, ele para no meio do caminho e vomita um monte. Ele falou que vomitou 3 vezes. Divindade, alma e espírito. Tudo que tinha de informação compartilhada com aquelas pessoas negativas. E ali tem bastante coisa negativa. Que ele tava
que ele foi pra lá e veio, jogou pelo meio do caminho. Ou seja, ele é a representação do nosso espírito, do masculino. Ou seja, o masculino tá se limpando. O masculino é a matéria, gente. Tá? A alma é o dentro, o espírito é o fora. Então, diz que o espírito tá se limpando. Então, eu limpei a alma e agora o espírito tá purificando. Eu podia só deixar, tá purificando? Não, eu vim fazer o decreto. Na hora, eu escrevi no caderno. Falei, eu reconheço que isso é o sinal da travessia acontecendo. Eu tô passando pela ponte, ele tava antes da ponte. Toda a energia de resistência à mudança pro novo, eu destruo e descrio aqui agora e para sempre. Toda a energia de resistência ao novo, pro novo, para que eu avance, eu destruo e descrio aqui agora e para sempre. Eu fiz exatamente isso aqui, ó, que eu já mostrei para vocês várias vezes. Isso é a travessia acontecendo, isso é o sinal físico da mudança acontecendo. Eu destruo e descrio toda a resistência à mudança. Eu escolho avançar para o novo. Entende? Então, de forma consciente, eu vi que aquilo era uma informação. Eu vi que aquilo era um movimento espiritual, trazendo uma informação com imagem e tudo, porque ele tirou a foto da onde ele estava, tá? Dizendo o que estava acontecendo. Então, eu declarei o que eu queria daquela situação, certo? Ah, mas isso é cansativo, você é maluca, quanta baboseira você fala o tempo todo. Então, não custa muito você começar a observar a sua vida e mudar ela para você viver situações melhores, principalmente nas coisas ruins que acontecem, né? Ó, em cima da temperança, bem em cima, gente, em cima da temperança. Caiu o 8 de copas. O 8 é a transmutação das energias, tá? E aqui o 8 de copas, ele tá dizendo, olha lá, a coruja voando pra lá, pra longe. Organizou as taças e tá indo embora. Ou seja, tá deixando pra trás aquilo que não serve mais, tá? Cai bem embaixo do sol. Então, eu estou acessando a minha verdadeira essência divina, a minha verdadeira identidade, assumindo o meu propósito e missão nessa terra de forma consciente, tá? Que é trazer cura e libertação. Isso é pra todos nós. Mas enfim, assumindo aqui o meu propósito, tá? Reconhecendo que a profecia que foi dada pra minha vida, né? Daquilo que era pra mim fazer nessa terra, eu tô reconhecendo e tô aceitando, tá? Que haja luz, essa luz está iluminando o meu inconsciente e literalmente a minha alma, tá? Fazendo com que eu deixe pra trás tudo aquilo que não serve mais. Então, olha só, e aqui a oração, né, gente? Olha isso. 6 de espadas é aquilo que sai da minha boca. Então, quando chegam essas informações, foi o que eles acabaram de falar, você está se defendendo espiritualmente. Quando essas situações chegam pra mim, agora eu sei o que falar. Eu não deixo mais elas passarem. Eu olho, observo e rebato com a palavra, com a oração. Eu destruo e descrio isso, eu não deixo passar não. Quer ver? Eu não sei quem que falou. Tá anotado nos papel ali. Mas falaram alguma coisa. A Maria Grande, acho que foi. Falou alguma coisa negativa na minha frente. Ela falou uma coisa que... Eu falei, quê? Eu isolo essa energia para que ela não tenha influência sobre mim. Vai se limpar. Eu isolei aquela energia para ela não ter influência sobre mim. Na hora eu rebati. Eu não esperei para depois. Ela falou, já rebati na hora. Hoje eu fui falar com a moça lá onde o Luiz tá pintando que ele não ia conseguir ir porque ele tava muito mal, né? E aí ela virou e falou assim, é gripe, tá pegando todo mundo, tem que tomar cuidado. Eu falei, não é gripe não, eu tô fazendo uma limpeza espiritual e o físico também cura. Aí tem que sair pra fora o mal que tá dentro. E vai sair, deixa sair. Então, é aqui a mesma coisa, o 6 de espadas é a oração. Então, aqui tá dizendo que toda palavra que tá chegando pra mim, ela não entra pra minha alma, eu já rebato ela. Ó, eu rebato ela 2 vezes, no presente e dentro da alma.
Então, e aquilo que sai da minha alma como palavra agora, ó, eu rebato ela, certo? Eu não permito que ela entre, eu rebato ela, trazendo essa cura, conectado com a espiritualidade para trazer essa cura e essa libertação, tá? Conectada com a verdadeira essência divina. E quando eu falo através desses decretos. Olha só. Aqui tem um papel, eu acho que eu li no vídeo primeiro para vocês. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu li sim, se eu não me engano, eu li até na Bíblia, tá? É isso aqui. É ter dentro do teu coração armazenado conhecimento da palavra pura, sem crenças e padrões religiosos. E toda vez que uma informação chegar para você, você saber rebater ela. Mas com aquilo que é divino. Com o que é bom, perfeito e agradável. Realmente usando para destruir, para descriar. Realmente usando para se purificar. Né? E é isso que eu tô fazendo. Então eles estão dizendo que isso está acontecendo comigo. E se isso está acontecendo... Olha, gente... A Maria trouxe pra mim tem um vídeo que ela trouxe essa borboleta quase morta e a borboleta voou e caiu ali. E agora eu fui tirar as cartas, o negócio tava ali pra ler pra vocês, que é isso aqui, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E tinha esses 3 papéis da loteria ali. E quando eu puxei, os papéis caíram, eu coloquei lá de volta. Agora eu fui olhar pra carta aqui e ela tava em cima do 8 de ouros, de copas, a borboleta. Então a borboleta tá dizendo que eu estou me libertando daquilo que me aprisionou aqui. Tô saindo do casulo, né? Enfim, vamos entender a mensagem depois, mas essa borboleta cair aqui... E aqui, ó, a temperança. E a temperança tá virada agora pra carta dos romanos lá. E eu coloquei a borboleta em cima sem perceber que a carta tava aqui virada pra lá. E agora a carta cai. As pessoas em religião oram em vão, pois a oração não vem do coração. E é isso aqui que a gente tá falando. Não adianta eu declarar que eu quero cura, não adianta eu declarar, não adianta eu limpar dentro... Viver orando pela cura, se quando a situação fora de mim se apresenta, eu não limpo ela. Eu não finalizo ela. Tá? Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo vos será acrescentado. Olha isso, gente. Eu esqueci que eu tinha anotado isso aqui embaixo. E foi onde a borboleta caiu. Ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo vos será acrescentado. Tudo é tudo, tá? E é isso que eu tô fazendo. E aqui a temperança caiu exatamente pra cá. E tá dizendo pra mim que tá acontecendo. A temperança, de novo, gente, olha, 14, 14, 14, 14... em baralhos diferentes, mas é a temperança outra vez. E olha o rio, né? O rio aqui. Eu falei pra vocês do canal Fruto Divino. Deixa eu ver se é isso, gente. Tá aqui. Eu tava ouvindo a música, só que eu não vou ouvir a música aqui porque pode dar direitos autorais. Não é por causa do dinheiro, porque eu nem ganho nada no YouTube ainda. E nem tô, né? Sei que vou ganhar um dia, mas também não tô preocupada com isso agora. Mas o que acontece? Pode ser que, dependendo, eles bloqueiam um vídeo. Então, já pensou gravar um vídeo desse e depois perder? Porque eles apagam. Mas eu não deixo esses vídeos gravados. Né? Eu vou... Não tem como armazenar tudo isso aqui, não. Então, eu vou gravando, vou subindo pro canal e vou apagando. Então, não tem mais gravado aqui, né? Então, já pensou perder um vídeo desse, depois mais pra frente não conseguir acessar? Ó... O nome do canal é Fruto Celestial, tá? E o nome da música é o que eu tava ouvindo aqui agora. Recordação do Sagrado. Ela tem uma imagem da floresta
que tem uma trilha correndo, né? Mas é um caminho, mas indo pro sol. E olha o sol aqui de novo. Então essa cura toda tá trazendo o caminho da verdadeira essência, tá? Tá nos guiando pro caminho da verdadeira essência. Entende? Então, e olha só, a mesma energia vibrando fora, que é o 6 de espadas e a temperança vibrando dentro. A oração e a cura. E aqui, 4 mais 1 é 5, tem o Papa escondido aqui, né? Dentro dessas cartas nós temos um Papa escondido. E se juntar as duas dá 10 na mesa. Roda da fortuna. Então nós temos o Papa, que é o 5, que é o armazenamento do conhecimento que você tem, que vai começar a influenciar suas orações e ações, no 6, certo? E o 10, que é a roda da fortuna, que é a cura, né? A cura não, né? Depende do que você vai fazer com isso. Ela não cura, ela é o momento que é a conclusão. Então, tudo que você tirar de conclusão no 10 vai servir como semente pro 11, pro 12, pro 13, né? Que é o rei, a rainha, lá. Então, vai manifestar, vai ficar armazenado. O 11 é o guardião das sementes, é a justiça. É o guardião do conhecimento, tá? Eu não vou mais falar das sementes, eu vou falar guardião do conhecimento. E tudo que você faz vem do conhecimento que está guardado ali. Vamos lá. Mais uma carta aqui. E essa temperança é o 5. A quinta carta. Cai junto com o carro. Então, ó, todo esse movimento que eu estou fazendo no meu inconsciente e que eles agora é a própria espiritualidade conduzindo aqui e fazendo a parte deles. Porque os arcanos maiores são isso, tá? É quando nós fazemos a nossa parte e alcançamos o favor do espiritual, que aí é onde eles vêm e ajudam a gente no processo, tá? Ou o contrário também é verdadeiro. Eles vêm para te impulsionar, para te mostrar esse processo. Ó, falei do Papa, olha ele aqui no fundo do deck. No fundo do deck o Papa. E caiu. Rainha de Copas. Mas essa coruja é linda. Ela é toda cor-de-rosa, com roxo. Ah, agora que eu já vi essa carta tantas vezes e agora que eu olhei aqui que me chamou a atenção, a corneta da Moana aqui, ó. Tá vendo? Que ela sopra lá pra chamar os povos de todos os lugares pra fazer o barulho. O nosso propósito maior nessa terra é unir os povos. É unir as pessoas pra ter mais poder sim, mais força sim, mas de trazer cada vez mais cura e libertação pra nós e pro mundo, né? E não o contrário. Então aqui a mensagem é muito clara, gente. Se a gente observar, eu tô atônita aqui com essa mensagem. Essa borboleta, ela tá me... Essa borboleta, ela tá massacrando a minha mente. Porque eu nem lembrava, ela caiu em cima do papel. E depois ela sumiu, então eu achei que ela tinha voado. Ela tava voando ainda. Aí eu puxo o papel, agora ela tá morta lá dentro, aqui ó, com as asinhas fechadas. 2 em 1, né, ó. As asas não estão separadas. Não tá um pra cada lado. Ela tá junto, ó. Vou tentar abrir ela aqui. Não abre, gente. Ó, pra vocês verem que realmente é uma borboleta. Tá? Então, vocês verem uma borboleta aí, fica como um sinal, né? Da mensagem. Toda vez que vocês verem uma borboleta,
Lembrem dessa mensagem e lembre que aqui tem alguma coisa que vai ajudar você naquele momento, porque é assim que eu vejo a minha vida. Eu gravo as coisas, quando eu vejo um fragmento daquilo que eu vi, eu falo, opa, aqui tem uma informação importante, aqui tá ligando Lé com Cré. É uma pecinha do quebra-cabeça de lá encaixada aqui, então isso vai ter uma conexão, tá? Então isso faz parte da mensagem, para você realizar seus sonhos e desejos. Pega pra você aí e vê o que é pra você. Pra mim, eu sei o que é. Eu sei não, né? Tô tentando entender, mas... É que ela caiu, gente, ela caiu em cima deste papel. E este papel tem é um papel azul que eu anotei, tá vendo? Só que tem um jogo de loteria atrás, da Mais Milionária. Gente, eu fui olhar... Tô milionária. Eu tô milionária. Eu fui olhar agora há pouco o valor do prêmio da Mais Milionária. Adivinha? 114 milhões. 114 milhões. Eu estou desde ontem falando desse bendito 14. Falei do 14 no vídeo, nos dois vídeos de ontem e de hoje do novo canal. 14 gerações, quer ver? Eu vou ler pra vocês. E aqui ainda tem outro, ó. Aqui tem papel de loteria pra todo lado, gente, ó. Tem outro papel na Bíblia aqui onde eu tava lendo, porque eu não queria perder a página, não tinha nada, esse papel tava aqui, eu enfiei dentro. E agora há pouco eu olhei ali e vi que ele tava aqui, ó. Um da Mais Milionária e um da Mega Sena, ó, os dois. Olha só, aqui é a Bíblia, tá, gente? É a Bíblia de verdade, ó. Bíblia Sagrada, tá? Aquilo que nós conhecemos como livro sagrado. É assim, ó. O Evangelho de Mateus no 1:17. Capítulo 1, versículo 17. Hoje é dia 17. Tá escrito assim: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. 114 milhões. 14. Vamos ver 14 daqui. 14 daqui não é... 14 daqui é... Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eluide. São as gerações, né? Mas aqui não é esse o 14. O 14 é dessa temperança aqui, gente. Ó. Duas temperança. 14. 2,14. 14 gerações. E no vídeo que eu fiz hoje de manhã lá, né, que eu fiz de manhã, mas só subi pro canal de tarde, tá lá no canal novo, Que Haja Luz, tá? Eu falei da época que o Luiz internou pra parar de beber, que foi na época que meu casamento ia acabar, porque foi quando eu decidi que eu não queria mais aquela vida pra mim, e eu falei, vou me separar do Luiz. Só que no dia que eu falei, eu vou me separar do Luiz, olha isso, gente, ouve bem que eu vou falar pra vocês agora, que isso é muito importante, tá? O dia que eu falei que eu ia me separar do Luiz, eu deitei na cama e veio a voz da Maria Padilha pra mim, eu sei quando é ela. E ela falou assim, você vai mesmo se separar? Então tá, vai resolver? Falei, claro que vai, eu não vou mais passar por essa situação. Ela falou, então vamos lá. Vamos fazer uma retrospectiva? Lembra quantas vezes você já passou por essa situação e aonde foi? Então, lá com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, teve problema de bebida, certo? E alcoolismo, droga e tudo mais. Quando eu casei pela primeira vez, meu ex-marido era igual.
Meu sogro, né, também bebia demais. Então, assim, mais uma vez, alcoolismo na família, de geração para geração. Só que no meu primeiro casamento, ele batia, ele fazia um monte de coisa. Ninguém acreditava, mas acontecia, né? Só que não era ele, gente. Já era as crenças padrões que tinham dentro de mim. Porque eu cresci numa família que essas coisas aconteciam. Então, era o conhecimento que eu tinha armazenado dentro de mim até ali, tá certo? Era a base de conhecimento que eu tinha a respeito do relacionamento. Então, eu tinha que viver aquela experiência. Porque não tem outro jeito. Você vive aquilo que você tem dentro. O fora representa o dentro. E aí, tava acontecendo de novo com o Luiz. O Luiz não me batia, o Luiz era maravilhoso nessa parte. Xingava quando tava bêbado, mas... Só que ele chegava passar a semana fora de casa. E não tinha mulher envolvida na época, tá? Era só bebida mesmo, mas era demais. O vício do jogo, né, das cartas e da bebida, não é das cartas nem era. Ele só ficava no bar pra encher a cara mesmo. Fazia com que ele bebesse demais. E aí a nossa vida foi pro buraco. 4 anos de sofrimento que você não tem noção. 4 anos. Olha isso, nós vamos entrar na energia 4 no inverno. E quando chegou nessa fase, a Maria pequena tinha acabado de nascer. E eu falei, chega, eu não quero mais. E aí quando ela falou isso, né, a Maria Padilha falou isso pra mim, eu falei assim, tá certo. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu vou ficar vivendo isso? Ela falou, não, você vai se curar. Ele é só o espelho. Lembra disso? Eu já estudava tudo isso aqui. Eu já lia livros, eu já fazia um monte de coisa, eu já fazia Ho'oponopono pra um monte de coisa. Até para pessoas da minha família que eu sabia que tava doente. Gente, tinha gente que vinha de longe, você não tem noção. Luiz me lembrou disso esses dias. Eu tinha esses cadernos de oração, que na época eu chamava de caderno de oração. Eu tinha meus cadernos de oração e uma vez eu escrevi uma oração com uma pessoa e coloquei ela no meu caderno de oração. E essa pessoa recebeu a cura que ela queria, mas foi porque ela teve fé, né? Eu coloquei aqui a intenção, mas ela teve fé. E essa mulher saiu espalhando pra todo mundo que eu coloquei o nome dela no meu caderno de oração e ela se curou, que funcionou. Menina, tinha gente que vinha de longe pra mim fazer oração pela pessoa ou colocar o nome no caderno de oração. Eu tive relatos de pessoas que eu coloquei o nome no caderno que tava com câncer, que tava com um monte de doença, que curou, gente. Que, sabe, a enfermidade desapareceu. Eu curei essas pessoas? Não. Mas a fé delas e acreditar que podia curar, curou. E os decretos ajudam sim, porque você tá dissipando a energia maligna que tá ali. Então, isso aconteceu demais. Aí ela falou, você vai limpar você. Você vai olhar ele como um espelho e vai limpar o que está em você. E vai esperar. Se ele não for a pessoa que vai ficar do teu lado, o universo tira. Senão, as coisas vão mudar. Só que você não vai tomar essa decisão por você. Não pelo medo, não pela situação. Falei, beleza. Gente, isso, olha só. Isso foi no domingo. Tá? Na segunda-feira, quando eu acordei, já comecei nos decretos, nas orações. Nos exercícios escritos, eu tinha um livro, O Poder da Esposa que Ora. Eu não gostava dele inteiro, mas tinha umas partes de exercício que eu amava fazer. Reconhecendo que o outro era eu, que eu tinha que curar em mim, e eu fui fazendo todos aqueles exercícios escritos. Comecei na segunda. Quando foi no domingo, de manhã, eu acordei, ele já tava na cozinha fazendo café. Era bem cedinho mesmo. Maria pequena tinha acabado de nascer, era recém-nascida. Tava com dias de vida. E aí ele... Dias não, acho que tava com 3 meses. 3 meses. Ia fazer 3 meses. Aí ele pegou, eu tava fazendo café e ele pegou e olhou pra minha cara e falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, se eu buscar ajuda pra parar de beber, você vai me largar? Eu falei, claro que não, por que eu ia te largar? Se eu tô com você assim, e isso causa um transtorno lascado na nossa vida, quando você fala que vai parar de beber, eu vou te largar, por quê? Se o único problema da nossa vida é a sua bebida nesse momento.
Ele falou assim, então, mas você não vai ficar com vergonha, que não sei o que. Eu falei, não, não vou. Ele falou, então, você vai comigo? Eu falei, vou. No dia seguinte, isso foi no domingo, tá? Só que aí eu voltei pro meu caderno de oração, continuei fazendo as orações, continuei agradecendo e fui ler os dias anteriores do meu caderno de oração. Fazia exatamente 7 dias que eu tinha começado a oração. Ou seja, até o 6º dia nada tinha acontecido. No 7º dia de manhã, ó, o 7, a resposta das suas palavras, a resposta das suas ações passadas, a resposta das suas orações. E eu fui com ele. Na segunda-feira de manhã a gente foi. Olha isso, só para vocês entenderem. Na segunda-feira de manhã a gente foi. O exame que ele tinha que fazer ia demorar 3 meses. Eu resumindo aqui, tá? No outro vídeo tem mais explicado. Só que na hora que a gente foi, ele não tomou café da manhã. Chegou lá, uma pessoa desistiu e conseguiu colocar ele no lugar. Então, que ia demorar 3 meses para ele poder internar, ele já fez o exame. Isso foi na segunda. Na sexta-feira à tarde ele internou. 5 dias depois. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Um novo conhecimento estava entrando ali. Uma nova informação. A magia, né? A base de conhecimento estava mudando, porque ele decidiu que não queria mais aquilo. Então começou a entrar uma nova base de conhecimento dentro dele. A ação dele de buscar ajuda também auxiliou no processo dele. Eu contribuí com a oração para cutucar ele, para a espiritualidade lá e cutucar ele, né? Para despertar essa consciência nele. Mas foi ele que fez a ação de ir. Foi ele que ficou 6 meses internado. Era para ficar 9, com 6 meses ele teve alta. Olha isso de novo. 6. A criação do mundo. Deus fez o mundo em 6 dias, né? Então, 6 meses. E ele saiu da internação, perfeito, fazem 14 anos. Que a Maria tá com 14 anos agora. Ela fez em janeiro, tá? Então, a Maria tá com 14 anos, isso fazem 14 anos. Por isso que eu entrei nesse assunto. E aqui tem 2 temperanças, que é o número 14. Um monte de 14 na Bíblia que eu comecei a ler ontem. E a Mais Milionária tá 114 milhões. Fala pra mim que esse dinheiro não faz parte do meu propósito, da minha missão de vida. Fala pra mim que esse dinheiro não é a profecia de Deus na minha vida acontecendo. Aquilo que ele falou pra mim lá atrás. Que eu tinha que manifestar esse dinheiro desse jeito para mostrar pro mundo que nada é impossível ao que crê. E não importa de onde venha, tudo é de Deus. E quando Deus falar, pega na boca do peixe, você vai lá e pega, como Jesus falou para Pedro. Ele estava dizendo que mesmo que pareça improvável, não é que ele foi lá pescar o peixe, a moeda estava dentro da boca. Não vamos ver a Bíblia e a vida de forma literal. Vamos ver as entrelinhas. Qual é a mensagem subliminar que está ali? Qual a mensagem espiritual que está sendo passada? Então, assim, Jesus falou, vai lá e pega na boca do peixe. Você acredita mesmo que Pedro pescou o peixe e tinha uma moeda lá dentro? Ele está dizendo que mesmo que pareça improvável o que Deus está mandando você fazer. Mesmo que todo mundo diga que não vai dar certo. Mesmo que a tua consciência, a tua alma grite com você falando, isso não é de Deus. Isso não é bom. Se tem uma guiança dentro, se tem um desejo, vai e faça. André, eu tenho desejo de matar. Óbvio que você não vai tirar a vida do outro, né? Isso você tá na raiva, no ódio. Eu não tô querendo manifestar raiva e ódio. Eu tô querendo prosperidade e abundância. Pra expandir a minha vida material. Pra ter mais recursos. Entende? Recursos. Pra fazer tudo que eu preciso fazer. Pra viajar pro mundo inteiro. Ah, mas pra isso aí não é fútil. Pra onde eu for, eu posso curar. Mesmo sem abrir a minha boca. Ninguém precisa saber que eu tô fazendo dentro de mim uma oração de cura. Ninguém precisa saber que eu tô num restaurante sentada comendo e se eu vejo situações... Depois eu vou chegar na minha casa e escrever no meu caderno que eu tô destruindo e descriando em mim e naquelas pessoas tudo que contribuiu para aquela situação desagradável. Ninguém precisa saber. Eu não preciso alertar ninguém que eu tô fazendo. Eu só quero fazer.
Eu só preciso fazer. Você só precisa fazer. Não é para ter reconhecimento. É para trazer cura. Para mim, Andréia, é a cura que eu quero. Por que você tá no YouTube então? Por que você tá nas redes sociais fazendo isso? Porque eles mandaram. Porque eu já falei 1 milhão de vezes que por mim eu não faria. Só que eles querem que eu passe essa mensagem. Então eis-me aqui, Senhor, eu tô aqui para obedecer. Eles são os patrão, eu sou o funcionário. Entende? Eu só obedeço a ordem. E eu sei por A mais B que essa profecia já vem há 14 anos na minha vida. Quando a Ju trouxe pra mim, e hoje, olha só, hoje na hora que eu tava vendo esses benditos, esses stories, quem aparece? A Ju, com uma foto linda, num lugar lindo, toda chique, toda glamurosa, porque ela é bonita, sabe? Sorrindo. Depois apareceu outra foto dela com o esposo. Entende? Também, no mesmo, assim, né, histórias seguidos. E foi ela quem trouxe pra mim a profecia do Jeremias. Foi ela que veio na hora que eu tava no almoço e falou, ó, Deus mandou você ler essa passagem da Bíblia e mandou você guardar na tábua do teu coração, porque esse é o seu propósito nessa terra. Isso foi 14 anos atrás. Quando o Luiz estava internado. Então por isso que eu sei que foi 14 anos, porque a Maria Pequena tinha acabado de nascer. Tá? Porque eu não tinha anotado data nessa época. O meu caderno de decreto, pra você ter ideia, a maioria dos dias eu não punha data, não colocava data. Burra, né? E agora tá aqui, ó. 114 milhões da Mais Milionária. E o papel que está preso aqui, que tava com a borboleta que caiu em cima, ó. Por aqui pra vocês, por causa dos números. Esses foram os números que a espiritualidade me deu. Ó. Mais Milionária. Tá vendo? Dá pra ver? Vamos apagar a luz. Ó. Entende? Então, assim, parece loucura? Sim. Quem disse que Noé era ação? Imagina, num lugar que nem água tinha, fazer uma arca daquele tamanho durante quantos anos? Sabia que a arca de Noé levou, acho que 30 anos pra ser construída? E todo mundo dizia que ele era louco, porque naquele lugar nem água tinha, nem chovia. E ele falava, Deus mandou construir um barco, uma arca. Então tem que ter lógica. Tem que ser feito. Entende? E é isso que ele tá dizendo, por mais que pareça improvável. Se Deus colocou no teu coração é porque ele quer manifestar desse jeito pra trazer mensagem pro mundo, pra trazer cura, pra trazer libertação. Então só faça, criaturinha. Ouça a sua voz interior e siga. Pode ser que todo mundo tire sarro da minha cara, pode ser, não importo. Você acha que eu tô importando com o que pensam a meu respeito? Se alguém vier e falar alguma coisa, eu faço o meu decreto. Porque eu sei que é só um espelho. É a minha própria alma querendo me sabotar. Não vou deixar, tá bom? Eu isolo. Eu me protejo dessa energia. Eu isolo essa energia de mim para que ela não tenha influência sobre a minha alma. E acabou. Tá certo? Faça o mesmo daí. Faça seus decretos, façam suas orações, tá certo? Busquem incessantemente saber quem vocês realmente são, os propósitos da vida de vocês, as profecias, né? Não pense que a sua profecia vai vir agora. Pode ser que ela já tenha vindo há muito tempo e você não deu atenção a ela, tá? Porque esses dias eu tava lembrando da Ju me dar a palavra, né? Naquele dia. Mas quando eu era criança, quando eu era bem novinha, tá? Eu lembro que uma pessoa virou pra mim e falou assim... Bom, começa com a minha avó. Desde que eu me entendo de gente, a minha avó fala que eu curei ela. Que eu nasci pra curar. Porque quando eu nasci, eu curei a minha avó da dependência que ela tinha de ficar no hospício, né? Ela tinha problemas psicológicos por conta de vários motivos. E quando eu nasci, ela saiu do hospício. E ela só voltou pra lá de novo quando o filho dela faleceu, que ela não suportou a dor. Quando o tio faleceu.
tá? Mas ela sempre falou pra mim, desde pequena, você veio pra trazer cura pro mundo. Você me curou. Você me libertou daquela vida. Você curou a minha pessoa. Nasceu pra me curar, ela falava, tá? E hoje eu senti a presença da minha avó muito forte na minha vida. Muito forte mesmo. Até no filme da Moana lá, que as meninas estavam assistindo, foi bem na hora que eu entrei bem na hora que a Moana tava com a avó dela no barco e que ela tinha que mergulhar pra pegar a pedra lá embaixo e ela tava com medo. E a avó dela falou, não tenha medo, vai que você tem que fazer isso. E ela foi e mergulhou porque ela falou que se a avó dela tava com ela tinha coragem, tá? Então, é sobre isso. Pegue o que for pra você, o que, né? Não é o que ressoar, porque tudo vai ressoar com a sua alma. Mas assim, analise todas as situações, encaixe onde você tem que encaixar nesse momento e guarde o resto como informação. Porque com certeza lá na frente, o que agora não faz sentido vai se revelar pra você fazendo sentido. O culto que foi feito uma profecia pra mim há 10 anos atrás, tem alguns fragmentos dele que eu não lembrava, só que eu tô sempre assistindo aquele culto, tá? 10 anos atrás. E foi o pastor Vitor que me deu a profecia, e na época ele nem pastor era, né? Não tinha o título ainda. Ah, a borboleta tá em cima do peixe agora. Vocês acham que eu ponho de propósito, né? Não é, gente? Eu vou mexendo nas coisas, quando eu olho, tá lá. Ah, delícia. Mas enfim. E aí ele veio e me deu a profecia. Só que ele me deu a profecia num determinado momento do culto. Eu guardei aquilo. Só que durante todo o culto tem uma mensagem. E eu não lembrava. Eu assistindo os cultos, eu comecei a ver que aquilo ligava com outras situações que eu tinha vivido até aqui. E detalhe, esses dias aconteceu um episódio aí com o oficial de justiça e eu lembrei da outra casa que eu recebi ordem de despejo, que foi oficial de justiça, porque eu recebi ordem de despejo, tá? E aí, menino do céu, veio aqui na minha cabeça, eu falei, nossa, eu vou limpar isso aqui, né? E aí, na hora que eu tava aqui, e vi ordem de despejo, eu falei, no culto que o pastor Vitor fala, da profecia que Deus tem pra mim, ele fala alguma coisa de ordem de despejo. Eu vou lá assistir. Aí vim pra assistir aqui. Ele falou, não, você vai subir e assistir com o Luiz. Eu quero que ele veja também. A gente assistiu o culto inteiro, juntos. E ele não gosta muito, não. Mas ele também obedece. Aí assistimos o culto inteiro. Quando chegou na parte do oficial de justiça, gente, vocês não têm noção. Ele falou assim, aquele que segue as palavras de Cristo, aquele que ouve as palavras e age de forma correspondente com elas, né? Tem as ações correspondentes com a palavra de Cristo. Chega uma hora que a expansão é tão grande que você recebe um oficial de justiça com uma ordem de despejo do próprio Deus, dizendo, despejado, sai daqui desse lugar que não te cabe mais e eu vou te levar para um lugar melhor. Tem um pomar para você, tem um bosque para você, né, um campo. E na hora que ele falava isso, eu só lembrava da minha fazenda. Só lembrava da minha fazenda. E hoje, eu acordei, o Luiz me chamou 5 horas da manhã, ele não conseguiu dormir a noite inteira, assistindo televisão. Ele me chamou 5 horas da manhã, aí eu não conseguia levantar. Aí passou mais uns minutinhos e ele me chamou de novo. Quando eu abri o olho pra sair da cama, ele tava com a televisão ligada no quarto. Tava passando o vídeo da nossa fazenda. Eu olhei aquilo, eu falei, eu acordei vibrando nisso? Abri os olhos já lá dentro. Que delícia! Eu assisti um pouquinho do vídeo. E aí tava bem na parte que mostra a cachoeira que tem lá. E aí na hora que passou a cachoeira, veio aquela música deliciosa dentro de mim. E eu falei, hoje ela tá comigo. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, colhendo... Não. Como é que é? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Ixi. Colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá.
Colhendo lírios, lírios e colhendo lírio, lírio a. E lírios é a conexão mais pura com o divino. É a representação, né? Então, tava bem na parte da cachoeira. Aí o Luiz voltou o vídeo pra me assistir um pouco. Eu levantei, tava me trocando, ele falou, vou voltar um pouco. Aí quando ele voltou, a pessoa que tava apresentando a fazenda tava atravessando a ponte. Tem uma pontezinha, a pessoa tava a pé atravessando a ponte. E naquele momento veio pra mim, você está na travessia. Na hora eu decretei isso aqui, na hora. Eu reconheço que isso é a travessia acontecendo, que meus guias e meus mentores estão me ajudando. Mamãe Oxum com a cachoeira tá limpando e levando com correnteza todo o mal e toda a energia que pode bloquear o fluxo. Você já viu cachoeira bloqueada? A água é corrente, fia. Ali não tem emoção parada, não. Ali o negócio, ó, entendeu? E eu falei, não, na hora eu decretei, falei, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu estou atravessando. O invisível está se tornando visível na minha vida hoje. A minha matéria está sendo criada e isso está acontecendo. Nossa, eu saí de lá de cima assim, radiante. E vim gravar o vídeo do Que Haja Luz, né? E essas cartas da tiragem de ontem de Sagitário já estavam aqui. Eu usei também parte delas porque a informação do hoje com ontem se interligou, né? E olha, a informação de hoje lá, quer ver? Abriu na página. Ó, pode ir lá e ver que tá lá na Bíblia. Mateus 1:22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Tudo que aconteceu na minha vida... Bateu aqui. Tudo que aconteceu na minha vida até aqui era para se cumprir a profecia da minha vida. E tudo que aconteceu na sua vida é para se cumprir sua profecia. Você só precisa seguir no caminho, tá? Descongela aí o que tá congelado, tira o obstáculo. Aqui tá dizendo pra mim, tá tirando os obstáculos do meio do caminho, tá vendo? Ó, tá dizendo que eu tô descongelando as emoções, né? E tirando o obstáculo do meio do caminho pra seguir adiante. Faça o mesmo, tá certo? A mensagem de hoje é essa, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Que haja muita luz na vida de vocês, muito despertar de consciência, muita expansão dentro e fora da vida de vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo no coração.